Pronto, Yasmin foi derrubada, mas isso lá volta. Certo? Vamos lá, vamos começar a rever nosso conteúdo aqui. Professor, só uma dúvida. A nossa prova, ela vale de 0 a 10 mesmo, ou você está contando com esses exercícios? Olha, as atividades, elas valem pontuação para a prova, tá? A proposta que foi colocada pela faculdade não sei, na aula, aliás, na prova passada, na avaliação passada, nós estávamos com aquele pensamento de 50%, 50%. Nesta prova agora, a ideia é reduzir isso para 30%. Então, a prova vai valer 7 e as atividades 3. Aí você vai corrigir o exercício hoje, que ficou pendente, que a gente deveria ter Vou entregue, né? corrigir Porque o eu não entreguei. exercício que vocês deveriam ter entregue até hoje, né? Foi isso que a gente combinou? Ai, Jesus. Tá certo. Então, deixa eu botar aqui para apresentar. Vamos lá, trabalhar. Eu vou abrir o Excel para vocês, porque o Excel eu vou mostrar para vocês os cálculos que eu estou fazendo, tá? Para que não haja nenhuma dúvida. E aí eu posso disponibilizar depois para vocês esses cálculos feitos, as questões, tudo bonitinho, para que vocês não tenham dificuldade aí. Então, vamos lá. Vou dar uma encolhida aqui, só para a gente poder ir acompanhando. Esse aqui do lado, para poder ir respondendo alguma dúvida, se houver. Pronto, pessoal. No exercício que a gente conversou, que eu deixei para vocês fazerem, certo? Nós tínhamos algumas perguntas que foram colocadas lá, e entre elas havia a seguinte, a primeira questão que nós tínhamos era a seguinte: tínhamos a informação de uma empresa, né? E o que a gente pediu para vocês fazerem foi o seguinte: com base nas demonstrações financeiras que nós tínhamos apresentado, para que vocês pudessem aí calcular os índices de endividamento e liquidez de 2013 e 2014 e elaborar um relatório sobre o endividamento da empresa, sua capacidade de pagamento e sua rentabilidade. Certo? Como é que essa empresa estava se comportando. Bom, eu transferi essa informação aqui para o Excel para ficar mais fácil para a gente poder trabalhar. E aí nós temos o seguinte, nós temos uma empresa que em 2014, né, ela tinha um ativo total aqui de 19 mil e um passivo de igual valor. E tinha um passivo de igual valor. Em 2014, ela passou para 143 mil e o passivo, logicamente, de igual valor. O que nós temos que calcular dessa empresa, a primeira informação que é pedido aqui para a gente, são os índices de endividamento e liquidez de 2014, né? E aí a gente vai ter que elaborar um relatório sobre isso. Claro que eu não vou aqui levantar um relatório para vocês, porque a forma de escrita vocês vão ter que desenvolver. Mas a gente vai colocar para vocês os números que nós encontramos, de que forma encontramos, para que vocês possam aí descrever, né, com base no que vocês já fizeram também, porque esse exercício eu acredito que muitos já responderam. Então, vamos lá.
Primeira questão que a gente vai trabalhar são os índices de participação de capital de terceiro. Como vocês sabem, existem duas formas de calcular esse índice de capital de terceiro. Uma é a relação do capital de terceiro em relação ao capital próprio. E a outra é a relação do capital terceiro com relação ao passivo mais o patrimônio líquido. Eu vou usar aqui a fórmula do capital do terceiro em relação ao capital próprio, que basicamente diz respeito a eu dividir o valor, né, do capital do terceiro, no caso aqui, ó, em 2013 dessa empresa, o capital do terceiro é o passivo circulante e o passivo não circulante. No caso dessa empresa, no ano de 2013, ela só tinha capital terceiro referente ao passivo não circulante, ou passivo circulante, que é 17 mil. Então, basicamente, é dividir esse valor, 17 mil, pelo montante do meu PL, que é o capital próprio. Então, basicamente, é fazer isso. Que no nosso caso aqui, deu, né, um valor de aproximadamente 24%, dá 23,61, tá certo? Dá um valor de 23,61. Multiplicar por 100, aplicar. Aqui, 23,61. E é o valor, tá, que corresponde à participação de capital de terceiro dentro do patrimônio dessa empresa. Tá? Então, nesse primeiro ano, a gente calculou esse valor. No segundo ano, só puxando aqui, que o Excel já faz o cálculo automático, né? Aí eu vou ter um acréscimo. Por quê? Porque nesse ano de 2014, nós tivemos aí, além do capital de curto prazo, né, do passivo de curto prazo aqui, ó, que é o circulante, eu tive também um passivo de longo prazo, né, que é um passivo não circulante de 30 mil. Então, eu tenho que colocar ele aqui na conta também, e aí eu divido tudo pelo meu PL e multiplico por 100, e vai dar aproximadamente 64, 36, alguma coisa, que dá 37 aqui arredondando, certo? Então, o que é que isso diz para mim, gente? O que é que esse valor está dizendo para mim? Está dizendo que eu tenho, né, de capital de terceiro, 23% no primeiro ano, 23,61% no primeiro ano, tá, em relação ao capital próprio. E no segundo ano, esse capital de terceiro cresceu, tá, de 23,61 para 64,37. Isso é uma indicação clara de que essa empresa está com um endividamento crescente, né? Ela cresceu de um ano para o outro. Não sei se a tendência vai permanecer, porque o ideal é que a gente faça cálculo geralmente com 3 anos. Nesse caso aqui só tem 2, mas há um indicativo de que o endividamento da empresa cresceu, e isso pode ser visto claramente no próprio balanço, onde eu tenho 26 mil de circulante no ano e 30 mil, né, de não circulante, né? Enquanto no ano anterior só tinha 17 mil reais de dívida. Então, realmente há uma tendência aqui de crescimento do endividamento dessa empresa. Bom, mas aí eu quero saber qual quanto desse capital do terceiro ele está no curto prazo. Para eu saber isso, eu tenho que ver a composição do endividamento, né? A gente já viu esse índice também. O índice da composição de endividamento nada mais é do que eu saber do meu capital de terceiro, o quanto está no curto prazo, o quanto está no longo prazo. Para isso, basta que eu divida o valor do meu passivo circulante pelo meu passivo, ou pelo meu capital de terceiro total. No nosso caso aqui, é interessante a gente notar que não existe no primeiro ano, né? Pode perceber aqui, ó, não existe capital não circulante, né? Capital terceiro não circulante. O que significa dizer que eu só tenho capital terceiro circulante. Então, basicamente, eu vou dividir 17 por 17. Né? Ou seja, na prática, eu tenho 100% do meu capital terceiro
como circulante no primeiro ano. Então, tem muito o que fazer de conta aí, não. É só a informação que realmente o capital de terceiro no ano de 2013 é 100%. No ano de 2014, a coisa muda de figura, e aí eu tenho 26 mil aqui, ó, de capital de terceiro, circulante, e eu tenho que dividir isso pelo capital de terceiro total, que nada mais é que a soma dos 26 com os 30 mil que eu tinha anteriormente. Eu tenho aqui, que apareceu aqui, né, de capital terceiro, de longo prazo ou não circulante. E aí, eu tenho a informação agora de que esse valor passou para 46%, né? 46%. É importante a gente destacar, tá? Na verdade, 46,42, né? Porque aqui o Excel está arredondando. É importante a gente destacar uma coisa interessante aqui. Nessa empresa, aparentemente, quando a gente olha simplesmente os números, parece que o índice de endividamento da empresa está diminuindo, né? Ou o percentual o percentual de capital de terceiro de curto prazo a ser pago está diminuindo. Mas só que, se olhando o balanço, você percebe que isso não é verdade. O que acontece é que, embora o capital de terceiro de curto prazo, né, o capital de terceiro circulante aqui, ele tenha aumentado de um ano para o outro, o que impactou nesse resultado aqui foi o fato de eu agora ter o passivo não circulante, que anteriormente eu não tinha. Então, por essa razão, esse índice diminuiu, né? Esse valor aqui saiu de 100% para 46%. Tá ok? Gente, até aqui, alguma dúvida? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Professor, eu só gostaria que o senhor voltasse um pouquinho no primeiro exemplo. O primeiro exemplo, de qual deles? Do 100%? Não, ou lá no início. O que é que você quer? Diga lá. O que é que você não entendeu? Bom, só porque cortou aqui para mim, só na parte da divisão mesmo, para dar esse percentual. Como é que eu fiz a dívida? Como é que eu fiz o cálculo? Ó, basicamente, simplesmente é a divisão entre o capital de terceiro e o capital próprio. Certo. Tá certo? Aí aqui, ó, lembrando que capital de terceiro, gente, olha, para não esquecer, tá? Deixa eu colocar aqui do lado para que vocês não esqueçam. Vou mesclar aqui. Esse aqui, ó, gente, é o nosso capital de terceiro, tá? Esse é o nosso capital de terceiro. Só para a gente não esquecer isso. Deixa eu colocar aqui fazer uma arrumaçãozinha aqui, vai ficar bonitinho. Pronto. Esse aqui é o nosso capital de terceiro, tá? Não esqueçam disso não, por favor. Então, esses valores aqui, ó, 26 mil e 30 mil, esse é nosso capital de terceiro. Tá até uma corzinha que vai ficar bonito. Pronto. E esse aqui, gente, é o capital próprio, tá? Esse é o capital próprio. Deixa eu passar aqui uma... Deixa eu botar uma corzinha nele aqui, para ficar bonitinho. Pronto. Pode diminuir aqui um pouquinho para ele ficar dentro do tamanho da célula. Pronto. Esse aqui é o capital próprio. Pronto. Aqui é o capital próprio, que é esse pedaço aqui, que pega o patrimônio líquido. E aqui é o capital terceiro, que pega o passivo circulante e o não circulante, tá ok? Então, como eu estava falando,
Para calcular a participação no capital do terceiro, tem duas formas. Uma é usando o capital do terceiro dividido pelo PL, né, pelo patrimônio líquido, ou pelo capital próprio. E aí, nesse caso aqui, eu tenho 17 dividido por 72, que dá 23,61. No ano de 2014, eu tenho 26 mais 30 dividido por 87, ou seja, 56 por 87, que dá 64,37. Tranquilo? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Tranquilo. Massa. E aí, seguindo aqui a composição, nós percebemos, né, eu até comentei agora há pouco, que houve uma redução aparente de 100% para 46% da nossa composição de endividamento, ou seja, houve uma redução, né, do valor de curto prazo a ser pago, mas, na verdade, essa informação aqui é meio que enganosa, porque no primeiro momento a gente não tinha capital de terceiro de longo prazo, né? E aí, esse 46 aqui foi o impactado por esses 30 mil que surgiram de não circulante aqui. Logo em seguida, ele pede para a gente calcular também, dentro dos índices de endividamento, a imobilização do nosso patrimônio líquido. Como é que a gente faz o cálculo do endividamento, né, ou da imobilização do patrimônio líquido? A gente tem que pegar o valor do meu investimento, do meu imobilizado, e dividir, tá, pelo meu PL, que é o patrimônio líquido. Então, fazendo a continha, basta que eu pegue esse valor aqui, ó, investimento, imobilizado, e a depreciação. Por que a depreciação? Porque a depreciação diminui o valor do imobilizado. Então, o valor do imobilizado real é aquele subtraído o valor da depreciação. E aí eu somo tudo, todos esses valores, e divido isso pelo patrimônio líquido, que no meu caso, em 2013, foi de 72 mil. Feito esta conta, eu vou encontrar aí 33, né? Cadê? 30,55. Aqui, novamente o Excel está aqui me aperreando o juízo, fazendo uma aplicação. Deixa eu ver se ele aceita eu fazer uma imposição aqui nele. Pronto. Agora ele mostrou o valor mais ou menos certo. Tá? Então, o valor está aproximadamente 36,55 ou 56, dependendo do arredondamento aí, tá? Dessa empresa. No caso do ano de 2014, o cálculo é exatamente o mesmo, a diferença é que eu vou dividir esse valor agora, né? Eu vou pegar aqui, ó, os valores de investimento do ano 2014, a depreciação também, e o mobilizado, e dividir por 87, que é o PL daquele período. O que a gente percebe aqui, ó? No primeiro momento, a gente percebeu que a empresa estava com um endividamento crescente. Ela saiu de 23 para a questão de 64%. No segundo momento, a gente percebe também que o imobilizado dela aumentou. Ou seja, há uma clara tendência aqui de que a empresa está realmente se endividando, tá? E está investindo parte do recurso desse endividamento dentro do imobilizado. Tanto que houve um crescimento significativo de quase 20 pontos percentuais de um ano para o outro. Estão percebendo? Então, quando você for escrever o relatório, é basicamente isso que você vai dizer. Eu estou dizendo aqui. Há uma percepção de que a empresa está se endividando e que parte desses recursos do endividamento estão sendo direcionados para o patrimônio líquido, tendo em vista que houve um aumento de quase 20 pontos percentuais de um ano para o outro. Deu para entender? Deu para entender, gente? Estou entendendo. Joia. Então, seguindo aqui, o último índice de endividamento que nos resta calcular é o endividamento
né, o valor da imobilização dos recursos não correntes. Então, para calcular os recursos não correntes, aí o que é o recurso não corrente, gente? É aqueles que não são circulantes, tá certo? É aqueles que não são circulantes. E quais são os recursos que não são circulantes aqui no passivo? É o passivo não circulante, logicamente, e o patrimônio líquido, que também não é circulante, né? O circulante fica aqui em cima, tá? Que são os fornecedores, a pagar, parará, parará. Esses são os valores circulantes. Esse de baixo aqui são os valores não circulantes. E o que é que eu tenho que fazer para calcular a imobilização? Bom, imobilização é exatamente saber o quanto desse recurso não circulante foi colocado no meu imobilizado, né? Ou seja, ou foi transformado em investimento, ou foi transformado em imobilizado. E para fazer o cálculo, basta que eu divida um pelo outro. Do mesmo modo, eu vou pegar os mesmos valores que eu peguei anteriormente, ó. 8 mil do investimento, 20 mil, mais o meu valor de depreciação. Vou somar tudinho e vou dividir tudo isso pelo valor do não da parte não circulante. Tá joia? E aí, quando eu pego o não circulante, tá certo? O que é que eu percebo aqui? É que, na prática, eu só tenho como não circulante o PL nesse primeiro ano, né, em 2013, porque aqui, ó, o não circulante foi zero, né? Então, eu vou dividir esse valor por 72 mesmo, porque não há outro valor para fazer a divisão. O que é que vai acontecer? Curiosamente, neste caso desta empresa, o valor do, do imobilização do PL é igual à imobilização do não circulante no primeiro ano, né, 2013. Por quê? Porque eu não tenho nenhum valor aqui no passivo não circulante, por isso aconteceu isso. E aí, se eu fizer a mesma conta no outro lado, não vai dar o mesmo resultado, claro, porque, embora ele tenha colocado o mesmo resultado, mas não vai dar, porque neste caso aqui eu vou ter que somar também o 30 mil reais do não circulante, e aí o resultado é 38,46. O que a gente percebe? É que de um ano para o outro houve, né, uma imobilização do passivo não circulante, né, que a gente está vendo aqui, ó, né, que é o caso, o não circulante aqui, o PL, dos valores não circulantes. Tá? No primeiro ano, ele estava em 30,56, no segundo ano ele passou para 38. O que, é que a gente percebe é que parte dos recursos não circulantes foram aplicados de fato no imobilizado. Tanto que de um ano para o outro passou para, aumentou em torno de 8 pontos percentuais o valor do percentual de imobilização. Então, fazendo um breve resumo aqui dos índices de endividamento, o que, é que a gente percebe? A gente percebe que a empresa está numa tendência de endividamento, tanto que ela passou de 23,61 para 64,37 de participação de capital de terceiro, ou seja, ela pegou dinheiro emprestado, ela usou recursos de terceiro para poder financiar suas operações. A gente percebe que, do ponto de vista de composição de endividamento, no primeiro ano ela tinha apenas 17 mil de endividamento de curto prazo. No ano seguinte, ela passou para 26, e embora o valor indique uma redução, na verdade, essa redução não ocorreu. O fato é que, anteriormente, ela não tinha passivo não circulante e ela passou a ter, por isso, a queda no percentual. Do ponto de vista de imobilização, a empresa ela tinha um imobilizado de 30,56% do seu PL no primeiro ano, passou para 51%, o que indica claramente que ela está usando recursos do patrimônio líquido para investimentos em imobilizado. E o último índice, que é os recursos não correntes, percebe-se também que está havendo um aumento do uso de recursos não correntes para a imobilização, tanto que ela saiu de 30% para 38,46% de um ano para o outro,
o que indica que há um crescimento nesse investimento. Até aqui, tudo bem? Ô, professor, a minha única dúvida, não sei se o senhor vai poder me dar essa dica, porque quando eu coloquei no caderno e depois eu passei ele para o Excel, a minha única dificuldade que eu tenho não é nem tanto nos cálculos, foi nessa parte de depreciação acumulada. Eu não consegui de jeito nenhum colocar esse menos no 6 e no 10. Porque quando eu coloco, ele automaticamente ele altera os valores abaixo. Aí na hora de fazer Como os assim? cálculos, não tem aqui esse na sua. Aí em cima, assim, aí na hora que eu colocar esse menos 6, aí ele não. Aí ele, como é que se diz? Vamos dizer aqui, eu coloco menos 6, vou colocar aqui na minha Ele não planilha. aceita, né? Vai fazer, por Aí ele exemplo, automaticamente, o total no 6. circulante meu fica 46 e o outro fica 101. Aí o que foi que eu fiz? Quando o senhor for olhar o meu exercício, ele vai Olha, estar quer uma assim um dica? menos. Quer uma Pode dica? ser. Quer uma Uhum. dica? Pronto, vou lhe dar uma dica. É. Em vez de você colocar menos, você coloca entre parênteses. Parêntese. É. Certo. Ó, por Porque exemplo, na hora deixa que eu eu te vou mostrar fazer aqui, ó. os cálculos, tá. Ó, vou mostrar aqui. 100, tá vendo? Eu não vou Uhum. colocar menos, não. Vou colocar entre parênteses, tá certo? 50. É. Tá vendo o que ele faz? Entendi. Aí, ó, quando você soma, beleza? Deve ser alguma coisa com o meu Excel mesmo, porque mesmo eu colocando ele aqui, feito o senhor me pediu entre parênteses, ele tá dando essa bronca. Ele Avisa o quê? automaticamente ele tá alterando, vou ter que verificar o que foi. Aí na hora de eu fazer os cálculos, lembrar de jogar as fórmulas, aí o meu ficou bem diferente. O meu eu somei o investimento mais imobilizado, depois Uhum. coloquei menos ou a depreciação acumulada, assim Uhum. dentro da minha fórmula, né? Depois dividido pelo Mas veja só. financiamento e depois pelo Se o patrimônio sinal, líquido. se o sinal da depreciação tiver negativo, você não pode usar novamente negativo na fórmula, não. Você tem que somar. Isso eu entendi pela sua última aula, eu entendi, eu fui também no vídeo. Só que Uhum. realmente aqui na minha planilha, que eu fiz a planilha novamente, ele Uhum. não está aceitando esses menos, mas tudo bem. Então deve Mas ser alguma bronca realmente no Excel. Porque aqui tá, mas no geral eu consegui fazer o exercício assim, né? Mas eu fiquei com dúvida mesmo na parte tá joia. desse menos aí. Tá bom então, Tá bom. obrigada. Então, a gente já tem um panorama aqui básico sobre a situação do endividamento da empresa. Então, já tem uma tendência de que a empresa realmente está se endividando, né? É claro isso. Tá? Percebemos também que esse endividamento, ela está usando parte do recurso do patrimônio líquido para fazer investimento. Beleza. Então, vamos agora ver como é que está a situação dela em relação à liquidez. Tá? Primeira coisa que a gente vai ver é a liquidez corrente. Então, a liquidez corrente dessa empresa. Por que isso? Porque eu quero saber se essa empresa tem capacidade de pagar, porque endividar não é o problema. A questão é você se endividar sem condições de pagar. E aí a questão é se ela tem condições de pagar. A liquidez corrente dessa empresa, lembrando que liquidez corrente, basta que eu pegue o valor do circulante, o ativo circulante e divida pelo passivo circulante. Então eu vou pegar aqui, ó, ativo circulante, tá? E vou dividir esse valor pelo passivo circulante, que está aqui, ó, em 2013. O que é que vai apontar para mim? 3,24. O que é que isso significa, minha gente? Significa dizer que, apesar dessa empresa ter uma dívida em 2013, né? Está claro aqui, a participação do capital terceiro, ela tinha 23,61% de dívida, mas ela, quando a gente vai olhar a liquidez dela, olha, para cada R$ 1 de dívida, ela tem R$ 3,24 para pagar. Então, essa empresa está Ô, bem professor, mais. Oi. é porque eu não sei se são o mesmo exemplo na atividade da liquidez corrente que a gente fez do exercício, pelo menos deu 3,23 lá no exercício que o senhor tinha passado para a gente fazer, né? Porque a dízima, o terceiro número da dízima deu 5. Quando é maior que 5 a gente arredonda. Mas mesmo assim, uma pergunta, por exemplo, se deu 3,23
3,23 e a terceira dízima deu 26. Se a gente esquecer de arredondar, o senhor irá considerar? Não, isso não é relevante. Esse último dígito, pra mim, na verdade, não é nem tão relevante não, sabia? Entendi. Não tem grande problema com relação a isso. Se ele deu aí para você, quando você fez o arredondamento, deu 3,23 e o meu deu 3,24, porque no Excel ele faz automático, né? Ele não me, não, eu não tenho assim a opção de dizer, posso até ter, na verdade eu tenho a opção, se eu quiser truncar esse arredondamento, ele faz para mim. Mas no caso aqui não há necessidade de fazer isso não, tá? Se deu 3,23 quando você fez o cálculo e meu também tem 20,24, não é por isso que a questão está errada não. Tá joia? Fica tranquilo com relação a isso aí. Tudo bem. O professor, pode Oi. ser assim, porque, vamos dizer, deu 3,235 e um monte de número depois. Se a gente vai trabalhar depois, com duas casas decimais depois da vírgula, se essa última casa for acima de 5, de 5 em diante, ele arredonda. Se for menos, Isso ele não aí é a arredonda. regra. Não é Ó, isso? deixa eu ver aqui, ó. Olha só. Nesse caso da gente aqui, ó, como é que seria esse número? Aqui, ó, ele deu 3,24, né, arredondando. Mas aqui você vai ver que o número real vai ser 3,23529. O que é que ele fez? Ele pegou, vamos considerar que ele partiu da quarta casa. Então, 9 ele transformou em 3, né, aqui. O que era 2 passou a ser 3. Aí ficaria 2,53. E aí ele considerou que esse 5 aqui, né, passou para ser, ele arredondou esse valor aqui para mais, tá joia? Considerando todas essas casas decimais aqui. Mas se eu tivesse colocado 3,23, não tinha problema não. Porque quando o número é 5, aqui é a terceira casa, tá? Tanto faz para cima ou para baixo. No caso do Excel, ele bota para cima. Tá joia? Não se preocupem com isso não, que isso não é problema não. Tranquilo? Deu para entender? Positivo. Bom, aí o que aconteceu no segundo ano, em 2014? 2014, fazendo o mesmo cálculo, dividindo o circulante, o passivo circulante, o ativo circulante pelo passivo circulante, eu encontrei 3,53. Eu sei, Michele, eu recebi aqui a ligação dele, eu só não pude conversar com ele, não, por causa da aula. Ele tá todo enrolado lá com a TIM, porque tá sem internet. Então, vamos pedir a Deus para que ele consiga aí, que pelo menos pegue a segunda parte do exercício. Sim. Aí, no segundo momento, a gente vai calcular aqui a liquidez seca. A liquidez seca, gente, basta que eu tire o estoque, né, do cálculo e tire também aí, caso exista, né, conforme alguns autores, tire também as despesas antecipadas, que são aqueles em revistas, jornais que eu posso comprar antecipadamente e pagando e amortizando aos poucos. Nesse caso aqui, olhando para esse exercício, você perceba que não tem aqui, né, revista, nada disso. Só tem um estoque de 30 mil. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, e vou pegar o valor total do circulante, 50 mil, 55 mil. Espera aí, rapaz. 55 mil. E vou subtrair o valor do meu estoque, os 30 mil. Tá? E eu vou dividir isso agora pelo meu passivo circulante, que é 17 mil. Fazendo o cálculo, vai dar 1,47. Percebam uma coisa nessa empresa. Olha, a empresa realmente está com a tendência de endividamento, porém, ela está com o endividamento totalmente sob controle, porque no primeiro ano ela tem 3,24 para cada real de dívida, e no ano seguinte ela passou para 3,58 para cada real de dívida. Ou seja, a capacidade de pagamento dela aumentou, apesar do endividamento que ela cresceu também. Então, o que aparentemente a gente percebe é que a pessoa que está fazendo a gestão dessa empresa está fazendo de uma maneira bem consciente, né? O gerente financeiro dela está trabalhando de maneira bem concreta e usando os recursos que tem
para gerar mais recursos, porque o que aparentemente mostra os números para a gente é que ela está ganhando dinheiro, né? Ô, professor, eu tenho Oi, uma pergunta para o senhor. diga. Lá no exemplo da prova, por exemplo, a liquidez geral. Como essa linguagem que o senhor disse que a gente pode estar usando, a Uhum. liquidez geral tanto faz a empresa ter recursos disponíveis para honrar dívidas de curto, médio a longo prazo. Eu botei aqui um exemplo. A liquidez geral, em cada R$ 1 de dívida no momento, eu tenho 3,23 para honrar os compromissos em 2013. Já em 2014, a empresa possui 1,67 de recursos para honrar os compromissos. Tipo assim, foi um resumo para não ficar tão igual às próximas respostas, porque a linguagem é praticamente igual, R$ 1 para cada, só para divergir. Se eu considerar aí, Olha, você entenda, a linguagem aqui da liquidez, ela é sempre a mesma. A gente sempre vai estar dizendo que a gente tem tantos reais para cada R$ 1 de dívida. Isso aí é tranquilo. Tá? Não tem problema com relação a se escrever isso, não. Isso aí fica tranquilo com relação a isso. Que a verdade é essa mesmo. Tá joia? O que a gente pode fazer considerações adicionais, e aí vem a diferenciar, é a impressão ou a tendência que isso está mostrando para a gente. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente vem para liquidez seca, então a gente percebe que no primeiro momento, essa empresa aqui, ó, tem R$ 1,47 para cada R$ 1 de dívida. Então ela tem 47 centavos sobrando para cada real de dívida que ela tem. Beleza. No segundo momento, em 2014, ela passou a ter R$ 3 para cada R$ 1 de dívida, ou seja, ela aumentou muito a sua capacidade de pagamento. Agora ela tem R$ 2 para cada R$ 1, ela tem R$ 2 sobrando, né? Ela pode pagar suas dívidas e ainda sobra R$ 2 em virtude desse novo índice. Agora, a pergunta é, por que que ela tem esse índice? Por que que esse índice aumentou tanto? Aí eu venho para cá. O que é que a gente percebe? Ó, o caixa da empresa passou de 10 para 28, a duplicata a receber da empresa passou de 15 para 50, e o estoque da empresa passou de 30 para 15. De maneira geral, o que é que você pode, quando você lê esses três números, o que é que você enxerga? Diga para mim aí. nesse caso, professor, a empresa aumentou o recebimento, consequentemente, e diminuiu o estoque. Isso. Então, eu posso dizer o seguinte, olhando para esses três números aqui, eu posso perceber duas coisas importantes. Primeiro, a empresa vendeu. Ela vendeu mais à vista e ela vendeu mais a prazo, porque duplicata receber significa dizer que ela vendeu a prazo. Ela vendeu bastante a prazo. Ela tinha vendido aqui 15 mil, passou para 50, tá certo? Então ela triplicou, mais que triplicou as vendas a prazo, tá? E aqui, ó, mais que dobrou as vendas à vista. Ou seja, a empresa vendeu mais nesse período, bem mais, tanto a prazo quanto à vista. E isso resultou, essas vendas que ela gerou aqui, resultou numa queda significativa nos índices de estoque dela. É a segunda coisa que a gente pode perceber. E esses estoques foram reduzidos em função da venda. E aí, ó, quando você vem para cá, e você vai fazer a análise, você vai dizer, olha, no primeiro semestre, no primeiro ano, a empresa estava numa situação favorável, tendo em vista que ela tinha R$ 1,47 para cada real de dívida. No segundo ano, a situação ainda ficou melhor, né, a situação da empresa ficou melhor, ainda mais favorável, tendo em vista que ela agora detém R$ 3 para cada R$ 1 de dívida. E isso ocorreu, né, observando o balanço, em função da empresa ter possivelmente vendido mais a prazo e à vista, o que resultou numa redução do seu estoque. Por essa razão, o índice, né, praticamente duplicou. Entendeu? Entender essa lógica aí, né? Então, veja que você disse a mesma coisa no primeiro momento, mas uma informação adicional que foi o fato
da empresa ter vendido mais, tanto a prazo quanto à vista, o que impactou diretamente no seu estoque e, consequentemente, na liquidez seca. Eu sei, eu sei que, assim, quando a gente está aprendendo, ter essas sacadas demora um pouquinho, mas é bom vocês começarem a se ligar nisso. Tem que treinar muito, né, professor? Porque minha cabeça esse dia ferveu, que eu teve uma hora que eu desisti, mandei, eu disse, eu não vou mexer muito, não. Parece que quando mexe muito é pior. Porque esses cálculos, desde praticamente o segundo dia que o senhor passou o exercício que eu tinha feito. Ontem que eu conversei com uma colega, só para a gente ver com relação se as respostas batiam. Uhum. Mas a parte do relatório não é fácil, não, hein? Eu sei que não A é. cabeça está até hoje doendo. Eu sei que não é fácil. Por isso que a gente precisa treinar. Se não treinar, não faz. Entendeu? É E a gente. complicado, gente. Só ver aqui fazendo, aí não, a gente entendeu, realmente, não, entendeu. Só que na hora da prática, professor, meu filho, pelo amor de Deus. Esse negócio não é de Deus, não. Mas Eu é mesmo, sei. Eduardo. Se a gente não treinar, a gente não consegue, não. É Porque Tem que a treinar. questão dos cálculos tá. Só se me der um branco na hora da prova. Os cálculos tá de boa, né? Mas esse relatório, se for Os 100% a prova cálculos por são bem relatório, eu simples. me ferro, viu? Foi? É verdade. E se Não, for prova. a A, parte da prova for parte mais de relatório, pode botar um zero bem olha, grande para a mim. prova não é relatório. Eu não vou pedir para vocês fazerem relatório na prova. Não faz sentido. Tá? Não tem sentido. E aí seria complicado demais. Seria mais negócio que eu pedisse um relatório para vocês tamporoso e trocasse a prova. Aí podia até ser. Tá? Ou seja, você não faz a prova, mas vai fazer esse relatório aqui monstruoso. Te vira. Aí seria interessante. Mas eu não Então, vou essa fazer. prova também não vai ser muito fácil, né, querido? Meu Deus do céu. Não, não é fácil, não. Não é fácil, tá? Mas é por isso que a gente está conversando aqui, para que vocês possam a entender a linguagem técnica do negócio. Tá certo? Vocês têm que começar a vivenciar essa parte da parte mais técnica, da fala técnica em si. Para começar a expressar isso. Porque, no final das contas, gente, o que o gerente, o teu gerente, o que o dono da empresa vai querer saber, olha, como é que está a situação? Por que esse número está aqui? O que ele quer saber é isso. Porque calcular o número é a parte mais fácil. Agora, saber por que esse número apareceu aí é que é o problema. Tá certo? É exatamente. Para que a gente tenha que conciliar a parte dos cálculos com a parte da linguagem, literalmente, e entender os números, exatamente. Entender por que esse danado desse número apareceu aí. Tá? E as respostas sempre vão estar aqui, ó, o balanço patrimonial. Você tem que estar ligado nisso. As respostas estão aqui. Lembrem, gente, sempre que existe uma ação, isso é uma lei básica, né? A lei de Newton básica, sempre que existe uma ação, tem que haver uma reação. Tá? Então, um número só acontece por um. Ele acontece por motivo. Tem um motivo para que ela ocorra. E é esse motivo que a gente tem que expressar no nosso relatório, na nossa informação. Já é? Olha, eu vou responder as questões de WhatsApp depois, tá? Porque senão fica complicado aqui. Me concentrar nas duas coisas. Mas depois que eu terminar aqui a aula, eu respondo para você essa questão do WhatsApp, tá bom? Então, fiquem tranquilos aí. E aí, ó, eu vim agora para a liquidez geral. Lembra que quando a gente conversou na aula passada, a liquidez corrente é o nosso principal índice de liquidez, né? É na liquidez corrente que a gente começa a se preocupar. Se ela estiver ruim, a tendência é que o resto esteja ruim. Mas nesse caso aqui da empresa, a liquidez está muito boa. Tá joia? A liquidez seca está maravilhosa também. Então, a empresa pode, mesmo sem os estoques, ela consegue pagar suas dívidas sem nenhum problema, o que é muito bom para ela. E no ponto de vista de liquidez geral, o que vem a ser a liquidez geral, minha gente? A liquidez geral, eu já vou usar aqui, ó, o meu circulante,
o meu circulante e o meu não circulante e dividir isso tudo também pelo meu circulante mais o meu não circulante. Aliás, não é o PL não. Meu não circulante. Eu vou colocar aqui, eu sei que é zero, mas eu vou colocar só por uma questão de fórmula, tá? E não é isso não. Ah, tá. Eu peguei o PL, não é esse aqui não. É esse aqui. Esse coligadas aqui. Beleza. Então, ó, por que eu não coloquei o investimento e o imobilizado? Porque isso aqui é permanente, tá? O não circulante aqui que eu quero, que é o longo prazo, o único valor de longo prazo que eu tenho aqui é das coligadas, né? Que houve um empréstimo para elas, e a gente sabe que empréstimo a coligada não tem prazo para se receber. E aí ele entra no ativo realizável a longo prazo, que é o que vai entrar aqui. Então, nesse primeiro momento aqui deu 3,94 e no segundo momento caiu para 1,75. O que é que a gente pode perceber aqui nessa conta da liquidez geral? A gente percebe que a empresa perdeu liquidez geral de um ano para outro. Mas por que aconteceu essa questão da queda da liquidez geral? Porque nesse segundo momento a empresa passou a ter um passivo não circulante aqui, ó, que anteriormente ela não tinha. Outra questão importante que a gente pode perceber é que houve aqui, ó, quando a gente olha para aqui, para as empresas coligadas e não coligadas, houve uma queda no valor do, do realizável a longo prazo, né, de R$ 7.000, ou seja, possivelmente a empresa recebeu, né, esses R$ 7.000 da coligada no ano seguinte. Tá? E embora tenha havido aqui um crescimento significativo no meu circulante, isso é, a queda do não circulante, né, a queda aqui no meu realizável a longo prazo, e o aumento do meu passivo não circulante impactou diretamente no meu índice de liquidez geral. Tá joia? Então foi isso que aconteceu. Houve um impacto no ano seguinte na liquidez geral, tendo em vista que houve uma redução do realizável a longo prazo, né, e houve um aumento do passivo realizável a longo prazo. Isso impactou diretamente na liquidez geral da empresa. Não significa dizer que a empresa está mal das pernas, não. Tá? Não significa dizer não. Houve apenas uma queda em função desses dois itens, né, que a gente colocou aí. Mas do ponto de vista geral, Ô, de professor, liquidez, a empresa está muito bem. Oi. aqui no exemplo, eu não sei se é questão de arredondamento do Excel, mas na liquidez geral, 2000, pelo menos 2013, eu dividi 55 mil por 17, que dá, aqui para mim deu 3,23. Liquidez E geral, 2014, mas na liquidez geral você tem que isso, pegar o realizável a longo prazo, que é isso aqui, ó, 12 mil. sim, no narrativo circulante, mas o realizava a longo prazo, É, cadê, deixa eu ver aqui, dá 67 mil. então, foi onde eu errei. E eu ainda respondia ativo circulante, mas realizava a longo prazo. E não somasse o realizável a longo prazo. Foi. Acontece na melhor família, faz parte. Ai, ai. Gente, mas até aqui vocês estão entendendo o cálculo e a análise. Tá dando para entender? Tá, professor. Tá clareando mais um pouco esse relatório. Beleza. E aí, para finalizar, ele pede a liquidez imediata. A liquidez imediata, a gente pega o valor de disponibilidade, né? E divide pelo passivo não circulante, ou pelo passivo circulante da empresa. No caso aqui, eu tenho como meu valor de disponibilidade apenas os 10 mil do caixa, porque essa empresa não tem banco, né? Nesse caso aqui. E aí eu pego 10 mil e divido pelo passivo
circulante, que vai dar 17 mil, fazendo um pelo outro dá 0,59. O que quer dizer isso para mim na prática? Quer dizer que a empresa, apenas com o dinheiro que ela tem em caixa no ano de 2013, ela consegue pagar 59% das suas dívidas, o que é bom, né? O que é bom, tendo em vista que não é um costume de empresa ter dinheiro em caixa. O que acontece no ano seguinte? No ano seguinte a coisa melhora em muito. A empresa tem R$ 1,08 para cada real de dívida no seu passivo circulante. O que quer dizer isso na prática? Quer dizer que a empresa, se ela pegar apenas o dinheiro do caixa e decidir pagar o passivo circulante, ela consegue pagar todo o passivo circulante, e para cada real de passivo circulante que ela pagar, ainda vai sobrar 0,08 centavos. Ou seja, ela paga tudo que deve de circulante e ainda sobra dinheiro. Então, fazendo um resumo do que a gente entendeu até agora, a empresa realmente tem uma tendência de endividamento, que é demonstrado nos índices de endividamento. Todavia, os investimentos foram bem feitos, né, tem trazido rentabilidade para essa empresa, tá joia? E isso pode ser demonstrado pelos seus índices de liquidez, onde todos os índices de liquidez estão com um patamar bem acima das dívidas que a empresa tem, né? Inclusive, quando passamos para a liquidez imediata, a empresa consegue pagar todas as dívidas de curto prazo apenas com o valor que ela detém no caixa. Professor, licença. Luiz. Na liquidez geral, o meu valor deu um pouquinho diferente. Minha internet caiu bem na hora que o senhor explicou. Você pode repetir para mim, por favor? Certo. A liquidez geral, ela é a soma do ativo circulante mais o realizável a longo prazo, que é 12 mil, dividido pelo valor do meu passivo circulante com o não circulante. Tá joia? Então tá aqui, ó, liquidez geral. Vou acionar aqui para você ver. Esse mais esse dividido por esse mais esse. No ano seguinte, vai ser esse mais esse, 5 mil, dividido por esse mais esse, né, que no caso aqui dá 56 mil. E aí, deu esses valores aqui. Ok, Tu não esqueceu de colocar o valor dos 12 mil aqui, não? Foi justamente isso. Foi Foi, né? justamente isso que deu o valor diferente. Exatamente. Tá joia. Então, corrige aí. Ok. Ok, gente. Primeira questão resolvida. Alguma dificuldade, quer dizer, alguma dificuldade não, eu sei que teve dificuldade, mas ficou mais claro, ficou mais legível a informação. Sim, sim, professor. Eu acho que não só eu, mas a turma em si se ajudou muito. Graças a Deus. A gente conseguiu entender melhor. Pelo menos eu tive muita ajuda de algumas pessoas. Massa. Maravilha. Olha, lembrando, do ponto de vista de avaliação, já estavam reclamando, se o professor colocar um relatório para a gente fazer, vai complicar. Não, não vai ter relatório. O que vai ter é o seguinte, gente. Olha, vou ser bem objetivo com vocês. Prova. Eu vou colocar, por exemplo, um balançozinho como esse aqui. Eu vou calcular os índices, por exemplo, e vou dizer, com base nessa informação, é possível afirmar que a empresa está endividada, não está endividada, a razão por ela estar endividada é esse ou aquele outro. Aí você vai ter que dizer se é verdadeiro ou se é falso a informação que eu estou colocando lá. Então a gente que vai ser, por exemplo, a gente vai ser o dono da empresa, analisar se ela está bem das pernas ou não. Vocês vão ser o analista, eu vou ser o gerente financeiro que vou dar a informação e vocês vão ser o analista para dizer que eu estou certo ou estou errado. Sim, senhor. Se o analista errar, o analista pega e muda. Perde emprego. Exatamente. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Vai fazer feito um gerente que eu tinha, que ele dizia que gerente não erra. Às vezes se engana. Aí toda vez o subalterno se quebrava, mas vamos embora. Questão 2 do nosso exercício. Essa aqui eu sei que deu trabalho.
essa aqui é exatamente aquilo que eu falei agora há pouco para vocês. O cara deu a informação para a gente e a gente tem que dizer se o cara está certo ou está errado, né? Se ele está falando a verdade ou se ele está mentindo. Ou mentindo não, né? Vamos dizer assim, interpretando de forma equivocada. Então vamos lá. Professor, essa justificativa toda foi muito incoerente, né? Que bom que você encontrou a resposta, né? Por que ele foi incoerente? Vamos lá. Então ele diz o seguinte, ó, a CIA liquidada, ela apresenta o seguinte quadro de liquidez dos últimos 3 anos. Aí ele coloca aqui, liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez geral, e dá os índices de todas as liquidez que ele calculou. Maravilha. O gerente financeiro, ele argumenta da seguinte forma, olha, na letra A, ele diz, a liquidez imediata caiu porque, em época de inflação, não é interessante ter dinheiro ocioso em caixa. Na letra B, ele vai dizer que a liquidez geral é baixa, né? A gente percebe aqui que a liquidez geral realmente está muito ruim, muito ruim. Aí ele diz, a liquidez geral é baixa, pois todo o financiamento obtido em 2012 foi aplicado no imobilizado. Então, a explicação dele é que o imobilizado foi, ele investiu dinheiro, né? Fez um investimento, fez um passivo de longo prazo, e aí ele usou o dinheiro todo para investir em imobilizado, que a gente já viu que não é um bom negócio. Aí ele diz, a liquidez seca caiu porque aumentamos consideravelmente nossos estoques de matéria-prima. E na letra D ele fala que a nossa liquidez corrente caiu, porém a nossa média é de 1,28. Vamos lá. Aí o exercício me dá outras informações. Primeiro, ele diz que a empresa está atrasando o pagamento a seus fornecedores na seguinte base. Em 2012, ela atrasava 20 dias, em 2014, em 2013 ela passou a atrasar 40 dias, e em 2014 ela pipocou e começou a atrasar 56 dias. O financiamento vencerá no ano seguinte, né, o financiamento que ele fala lá. O estoque de matéria-prima dessa empresa é de fácil aquisição e, no momento, sobe de preço em proporção menor que a inflação. Até dei essa dica para vocês na aula passada, né? E aí ele pede para a gente, analise essa empresa e diga se os argumentos do gerente financeiro são válidos. Aí a primeira questão que ele coloca aqui é que a liquidez imediata caiu porque em época de inflação não é interessante ter dinheiro ocioso em caixa. Tudo bem. Vocês concordam que isso é verdade, né? Em época de inflação, realmente não é interessante ter dinheiro ocioso em caixa. Não é verdade? Mas será que é o caso dessa empresa? Porque quando a gente olha para cá, ó, a gente vê que a empresa vem atrasando o pagamento dos seus fornecedores ano a ano. Não é verdade? Aí eu coloco 2 questões para vocês. Quem atrasa pagamento, paga juros e multas, sim ou não? Até demais, né, professor? Principalmente dos, dos entes reguladores do governo, né? Pois é. Aí, ó, primeira questão, ele está atrasando o pagamento. Segundo, se o problema é a inflação, né, e ele está dizendo que não pode deixar dinheiro ocioso, se ele não deixou dinheiro ocioso, então ele aplicou. Bom, mas se ele aplicou, por que ele não pagou os fornecedores? Faz sentido isso para vocês? Assim, é porque, tipo, o dinheiro parado não vai movimentar muito a empresa, né? E, tipo, as pessoas sem receber, simplesmente a produção cai. Entendeu? Então, assim, não faz sentido ele vir com essa justificativa de que a questão é porque ele não deixou o dinheiro ocioso por causa da inflação. Porque, na verdade, a queda na liquidez imediata dele não se dá por causa da inflação. Se dá, primeiramente, porque ele está pagando
os seus fornecedores com atraso, e isso gera multas e juros, né, que estão sendo pagos, logicamente, com esses recursos de disponibilidade da empresa, né, o que está impactando na liquidez geral, com certeza. E outra coisa, tá? Ele nem pode argumentar essa questão de que ele está deixando o dinheiro guardado, porque se existisse dinheiro guardado de fato, essas dívidas não seriam pagas dessa forma. Isso, na verdade, está tentando encobrir uma fragilidade da empresa com relação à sua capacidade de pagamento. E aí eu coloquei aqui alguns argumentos para poder... Isso aqui são os meus, né? Não sei se vocês fizeram diferente, não tem problema nenhum. No meu ponto de vista, o argumento do gerente teria fundamento se a queda da liquidez imediata nesses 3 períodos, né, teria se dado em função da inflação, onde a empresa adota certos limites de segurança e não mantém seus índices muito altos. Verdade. Mas, como podemos ver, a queda nos índices de liquidez imediata se deu em função dos atrasos sucessivos aos fornecedores, o que é preocupante e é um indicador relevante de dificuldades financeiras da empresa. Ok? Deu para entender? Ok. Deu, sim, para poder só entender. Eu acho que a linguagem da gente foi mais um pouco informal. Mas é natural, isso é natural. Eu não vou esperar que vocês respondam com o mesmo nível técnico, não, tá? Fica tranquilo com relação a isso. Mas é só que vocês entendam e comecem a perceber quando o cara está usando argumentos para driblar uma informação. No mundo dos negócios, no mundo financeiro, acontece muito disso. Às vezes, o camarada diz uma coisa que é verdade para esconder mentira. Entenderam? Então, isso de fato acontece, gente. Às vezes, no mundo do negócio, o cara diz uma verdade para encobrir uma mentira que ele está tentando esconder, algo que ele está tentando esconder. E no mundo financeiro isso é muito comum. Tá? É aquele velho colar colou. E aí ele conta também muitas vezes com as pessoas que não leem, né? Não leem, não fazem os cálculos, aí o camarada que é leigo vai engolir o cara está dizendo. Ainda mais com palavras bonitas, né? Aí, a liquidez geral é baixa, pois o financiamento obtido em 2012 foi aplicado totalmente mobilizado. Bom, se o mobilizado foi comprado com o dinheiro desse financiamento, é óbvio que isso foi um mau negócio. Olha só por quê. A liquidez geral, no primeiro momento, era de 0,3 ou 0,30. No segundo momento, 0,31. No terceiro momento, no 2014, 0,29. Ou seja, o que a gente percebe aí é que, ao contrário daquele primeiro gerente na questão 1, que usou o recurso para imobilizar, mas com ativos, né, imobilizados que geram recurso, ele aplicou de forma equivocada. Porque, pelo que a gente vê, esses ativos em que ele investiu não estão gerando rentabilidade para a empresa. Porque a liquidez geral dele não aumentou, né? A liquidez corrente dele também não aumentou, a gente percebe isso, que os índices estão caindo. Então, no primeiro momento, a gente percebe que esse gerente fez um mau negócio. Aí eu coloquei aqui uma informação. A empresa adquiriu um financiamento em 2012 e aplicou no seu permanente, que reduziu sensivelmente o seu grau de liquidez geral, tá? Porque ele gerou uma dívida de longo prazo, né? Aumentou o seu exigível a longo prazo, mas não aumentou o seu ativo circulante realizável a longo prazo. Com o tempo, esse investimento no ativo permanente deveria dar retorno, lucro, aumento de ativo circulante, melhorando a capacidade de pagamento de curto prazo. E não aconteceu na empresa. Como podemos ver, em 2012, até teve um pequeno aumento de liquidez geral, né? Passou 1 ponto percentual. Houve uma nova queda do índice, né, em 2014. O investimento feito no ativo permanente não gerou receita para a empresa e o financiamento de 4 anos vencerá dentro de 1 ano. A empresa se endividou, investiu em si mesma, no ativo permanente, quando deveria ter investido em capital de giro e não obteve retorno.
tá? Isso foi a minha explicação. Não quer dizer que vocês têm que fazer igual, mas vocês podem usar como referência para poder entender o que aconteceu lá com a empresa. Nem sempre o cara investir em longo prazo é um bom negócio. Em geral, já não é. E nesse caso aqui foi pior ainda, porque ele fez um mau negócio e não gerou retorno para a empresa. Tranquilo, deu para entender? Alô? Tem alguém aí ou todo mundo saiu com medo? Deu para entender, professor. Tudo certo, professor. Maravilha. Então vamos lá. Letra C. Aí ele diz o seguinte na letra C: a liquidez seca caiu porque aumentamos consideravelmente nosso estoque de matéria-prima. Aí é que é brincadeira que esse cara fez. Porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, o estoque de matéria-prima dessa empresa é de fácil aquisição, ou seja, é fácil comprar, e normalmente sobe de preço em proporção menor que a inflação. Se o valor da matéria-prima ela sobe menos que a inflação, para que eu vou fazer estoque desse negócio? Não faz sentido algum. Aí eu vim aqui responder para ele, ó. Não faz sentido tirar dinheiro do caixa e banco para investir em estoque de matéria-prima quando esta é de fácil aquisição e normalmente sobe menos que o preço, sobe de preço em proporção menor que a inflação. Não faz o menor sentido. Foi outro buraco que esse cara fez. E outra questão que ele colocou, a nossa liquidez corrente caiu, porém a nossa média é de 1,28. É verdade, se a gente calcular aqui a média, vai dar realmente 1,28. Isso aí ele tem razão. Agora, a razão da liquidez corrente ter caído não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Porque a liquidez, né, da corrente da empresa não tem que ser medida pela média. Ela tem que ser medida por um índice padrão. Ou o índice padrão que a empresa criou, ou o índice padrão do mercado, né, daquele setor, daquela área que a empresa atua, o qual é possível chegar através de comparações com empresas do mesmo ramo de atividade, somente através da comparação do índice padrão da empresa do mesmo ramo de atividade, é que podemos analisar a liquidez corrente apresentada pela empresa em que estamos analisando, se ele é bom ou se ele é ruim. Dizer que a média é razoável, quando o índice analisado está apresentando um decréscimo, é mascarar o problema que pode estar tendo a empresa. E realmente, se vocês perceberem aqui, ó, a liquidez corrente ela saiu de 1,4 para 1,35 para 1,08. Então, ela está numa clara tendência de queda, né? Ou seja, a empresa está perdendo capacidade de pagar suas dívidas. Ok? Essas são as análises que eu fiz em relação a isso. Espero que vocês tenham chegado a algo próximo disso aí. Por fim, eu botei aqui uma coisinha adicional, que é o seguinte: o gerente financeiro dessa empresa tentou justificar seu fracasso como administrador através da média dos últimos 3 anos, que, como vimos acima, é incoerente. Em 2014, a empresa teve uma queda na liquidez corrente de cerca de 22,5% em relação ao anterior, que era 19%, em que foram feitos os investimentos na empresa. Além disso, como vimos acima, a média de 1,28, né, a média da empresa é de 1,28. Esta empresa está de mal a pior e os argumentos do gerente financeiro não são válidos. Quem ia falar aí, por favor, se manifeste. Era Vitor? Quem ia falar aí, gente? Eu vi um microfone se abrir. Gente, até aqui tudo bem, todo mundo entendeu a análise, como é que a gente pode descrever e argumentar com relação a isso, com base nos números? Até aí sim, pelo menos porque assim, depois que a gente faz o cálculo das liquidez, fica um pouco mais claro depois quando a gente vai verificar outras informações dadas.
Uhum. Que nem eu tinha falado, eu não fiz com uma linguagem técnica assim, foi um pouco mais simplória, eu botei o seguinte, a Aumenta um pouco o justificativa. microfone, eu chego mais perto, que tá baixinho. Tá. Eu respondi assim, a justificativa do gerente são incoerentes, uma vez que dadas as informações sobre o desempenho da empresa, ou seja, as palavras não concluem com os dados apresentados. Joia. É massa. É massa. Agora, tenta falar mais dos números, tá certo? Tá certo. Tá? Olha, uma coisa que é bom você sempre colocar nas suas argumentações. Primeiro, tentar fazer a análise dos números é importante, porque senão fica meio vago, né? Dizer, olha, tá errado porque os números não batem. Mas quais números não batem? E outra coisa importante, tendência. Verifica a tendência do número. Olha, aqui na tabelinha mesmo, verifica que a tendência é de sempre de queda. 16, 14, 1. 14, 1,4, 1,35, 1,08. Tá vendo que todos os índices da empresa estão mostrando uma tendência de queda? Então, é importante a gente sempre ressaltar essa ideia da tendência do que está acontecendo. Tá? Tá certo, ok, professor. Massa. Então, seguindo aqui, questão 3. A questão 3 ele diz o seguinte: quando conceituamos e interpretamos liquidez, o índice de liquidez, devemos tomar algumas precauções. Quais são elas, né? E aí eu coloquei algumas precauções que a gente tem que tomar, que na verdade a gente já comentou nas respostas anteriores, só para confirmar. Primeiro, não devemos considerar um indicador isolado. A gente já falou sobre isso nas aulas passadas. Nós temos que pensar, né, na empresa como um todo, conhecer a empresa, né, é preciso analisar o todo e não apenas uma parte, né, que é aquela ideia da sinergia, né, e da visão holística, né, e a análise de vários itens que compõem a estrutura de uma empresa é o que permitirá diagnosticar sua real situação. Então, a primeira questão importante que a gente não pode fazer quando está analisando liquidez de empresa é pegar um índice isolado e fazer afirmações, tá certo? É importante a gente perceber isso. Outra coisa, ó, tanto é que aqui, ó, na resposta da primeira questão, nós tivemos que fazer uma série de análises para poder chegar a uma afirmação sobre a empresa. Porque, aparentemente, do ponto de vista de endividamento, a empresa estava mal. Mas, quando a gente viu a liquidez, a gente viu que a empresa estava bem. Uma outra questão importante, apreciar o indicador em uma série de anos, pelo menos 3. Se analisarmos apenas o indicador de um ano, saberemos pouco da real situação da empresa. Por exemplo, se nos últimos anos a empresa vem crescendo ou decrescendo, se o motivo pela queda da liquidez geral for o investimento mal feito no patrimônio, por exemplo. Então, o ideal é que a gente sempre pegue mais de um ano e compare um ano com o outro para saber se há uma tendência, aí eu volto à questão da tendência, se há uma tendência de queda, tá? Ou aquele fato foi um fato isolado, dado a um evento específico naquele ano. Então é importante que a gente se ligue nisso. Primeiro, não considerar um item, um índice isolado. Segundo, pegar o índice com pelo menos uma série histórica de 3 anos para poder analisar. E, por fim, comparar os índices encontrados com o índice padrão, porque toda empresa ela deve ter um índice padrão, né, pelo menos aquelas mais organizadas, um índice padrão, né, que ela deseja alcançar, tanto de endividamento quanto de liquidez, é importante que ela tenha isso. E também comparar esse índice com os índices do mercado, né, ver se dentro do setor em que a empresa está atuando, se ela consegue ali estar dentro de um patamar aceitável, né, dentro do seu setor, tá certo? Nem no extremo de queda, né? E o melhor é que ela esteja com o maior índice possível, mas verificar isso dentro de um setor dela, ver se ela não está numa situação preocupante em relação às outras empresas que faz parte do setor. Ok. Ok, eu só queria perguntar novamente.
porque eu fiz uma correlação aos três pilares que foi muito comentado nas aulas. Eu não sei Uhum. se seria a resposta correta, mas eu botei da seguinte forma: o terceiro, né? Como é de interesse mútuo a saúde financeira da empresa, seja ela para acionistas, stakeholders e o proprietário, claro, sempre será Uhum. analisado os índices. Aí eu botei endividamento, aí expliquei que é um medidor se a empresa está muito endividada ou não, se usa muito capital de terceiros. A liquidez é o poder que aquela empresa tem de converter seus ativos em caixa. E a rentabilidade, que é onde indica qual o grau de retorno da empresa em decorrência de investimentos após descontar dos seus custos. Não sei se o senhor Certo. consideraria. Nesse caso aí, a tua resposta está muito boa se a pergunta fosse em relação ao tripé de decisão. Mas nesse caso aqui, a pergunta está sendo feita especificamente sobre o índice de liquidez. Entendesse? Aqui, ó, ele só está falando do índice de liquidez. Então, quando a gente está tratando de índice de liquidez, na verdade, essa resposta vale também para os outros índices, tá? Não devemos considerar, não podemos considerar nenhum índice isoladamente. Mas aqui ele está tratando apenas do índice de liquidez. Então, por isso que eu não coloquei a questão dos três conjuntos de índices, do índice de liquidez, de endividamento e de rentabilidade, o tripé de decisão. Porque aqui nessa resposta ele só pede a informação em relação ao estudo dos índices de liquidez. E aí o que a gente tem que se preocupar justamente com isso? Não considerar o índice isolado, não sempre pensar em usar três anos, uma série histórica, pelo menos 3 anos dos índices, e considerar a análise em relação a índices padrão, tá? Ou da empresa ou do mercado. Ou ambos, né? Também, nenhum problema. Entendi. Agora a pergunta que me deixa calar, se eu botasse na prova, se eu consideraria. Não, né? Não. Poxa, Porque aí eu pedi uma coisa, tu falou outra. exatamente. Mas tudo bem, o bom é esclarecer agora, né? Eu poderia até passar um pouquinho mais na sua cabeça, lhe dar aí uns décimos, umas coisinhas, caso você precisasse pela resposta, mas a resposta não estaria certa, não. Tá bom? Ok, professor. Ok, bem mal, né? Vamos lá. Resposta 4. Em época de inflação, é interessante ter um índice de liquidez imediata elevado, por quê? Bom, essa resposta a gente já teve anteriormente, né? Na questão 2 a gente já viu isso. Não é interessante ter um índice elevado de recurso disponível, né, em caixa ou no banco sem ser aplicado durante uma época de inflação, porque pode significar uma política mais rígida de disponível, né, pois o caixa e o banco eles perdem dinheiro em frente à inflação. Então, não faria sentido você deixar o dinheiro parado. Teria que investir em alguma coisa ou aplicar esse recurso para não ficar parado. Joia? Isso aí foi bem tranquilo. E por fim, ele pergunta o seguinte: essa aqui foi bem legal. O gerente do Banco Precavido SA, ele suspende um empréstimo que seria concedido ao supermercado Progresso Limitada porque o seu índice de liquidez seca é de 0,30, enquanto de outras empresas de diversos ramos tem índice superior a 1. A atitude do gerente está correta, por quê? Olha, só olhando aqui a pergunta, a gente já vê que não faz sentido o que ele fez. Porque ele está tentando comparar o índice de liquidez seca de uma empresa de supermercado com outras empresas de diversos ramos. Então, não faz o menor sentido isso. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Não, a atitude do gerente do Banco Precavido SA não está correta porque o índice de liquidez seca do supermercado Progresso deve ser comparado com o índice de liquidez seca de outro supermercado, ou seja, a comparação deverá ser feita com o índice padrão do mesmo ramo de atividade e não de outras empresas de diversos ramos, como fez o gerente. O índice de liquidez seca é um índice bastante conservador, pois ele analisa o ativo circulante sem os estoques. E aí a gente tem que levar em conta, né, que no caso em tela é um supermercado.
ramo que apresenta um índice de investimento em estoque alto, com grande rotatividade, normalmente vendido à vista, sem duplicata a receber. Ou seja, quando eu tiro o estoque, tá certo? Eu diminuo muito a capacidade de pagamento dessa empresa de supermercado. Por quê? Porque geralmente o supermercado não tem contas a receber. As compras do supermercado é à vista. Então, eu não vou ter, dentro do meu passivo circulante, a gente vou ter caixa, mas não vou ter contas a receber. O estoque ocupa um valor muito maior que os valores a receber, porque a maioria das vendas das compras são à vista. Por isso o índice cai tanto. Então, nesse caso, né, para que o gerente pudesse ter uma boa avaliação do supermercado Progresso, ele deveria avaliar a liquidez, o índice de liquidez seca obtido com o índice padrão de liquidez seca do setor supermercado. Ou eu sugeriria até, nesse caso, que ele, em vez de usar o índice de liquidez seca, ele usasse o índice de liquidez corrente, e aí já seria englobado dentro desse índice o valor dos estoques, que seria um índice possivelmente muito mais efetivo do ponto de vista de análise do que o índice de liquidez seca, no caso do supermercado, que tem uma rotatividade muito grande e pouca valor de duplicatas a receber. Deu para entender? Deu. Tranquilo. E aí? Alguma dúvida, minha gente? Falem agora ou se calem até a prova. Alguma dúvida? Não, professor, as dúvidas que eu tinha, eu perguntei até demais. Não, tá jóia. É bom assim, tem que perguntar mesmo. Pode ficar calado, não. Certo? Não faz vergonha perguntar, não. Perguntar é não. A vergonha faz não saber, mas perguntar, fique à vontade, pergunte enquanto você quiser. Enquanto eu souber, eu respondo. Quando eu não souber, eu vou dizer, olha, semana que vem a gente conversa. Ok, meus jovens. Até aqui tudo na paz. Deu para recapitular os índices, entender Sim. como Ô, professor, foi. me tira uma dúvida. Com relação a essa atividade que a gente encaminhou, o senhor vai dar um feedback ou não? Não vai falar o que a gente errou no relatório ou alguma coisa do tipo, não, né? Porque Porque é assim, muita coisa para o senhor ver, né? é porque E já assim, que deu a resposta, né? eu dei a resposta a esse feedback, na verdade você já tem, né? Do que vocês acertaram, Ok, do que vocês não foram tão bem, você já tem esse feedback na hora que eu dou a resposta. Na prática, certo. né? Ok. Eu posso verificar lá, vou dar uma lida, claro, de forma geral, para poder ver como foram a resposta de vocês. Mas responder, dar feedback um por um, aí vai ficar muito difícil. Ok. 64 para fazer isso, Deus une a causa, Aham, tá bom então. tá bom? Mas eu vou dar uma colher de chá para vocês, tá? Eu vou dar uma colher de chá. Aqueles que queiram fazer alguma correção, querem ajustar alguma coisa, eu vou dar até amanhã, às 8 da manhã, para vocês fazerem correções que queiram. Entendi. Ô, professor, agora, que nem eu tinha comentado com o senhor lá no WhatsApp, infelizmente, os computadores que eu estava usando deu pau logo agora na reta final. Uhum. E eu consegui digitalizar no computador lá da empresa. Mas e agora para corrigir? Só se for manualmente. Ah, tu digitalizou, mas olha, eu não faço questão da resposta ser dada digitada, não, tá? Pode ser manual, não tem problema não. Agora, por favor, não escreva hieroglifos, né? Porque Não. hieroglifo fica difícil, né? Eu não sou egípcio, aí fica difícil de eu entender. Tá joia? Mas não tem problema para mim, não, com relação Entendi. Então, aqui eu acho que, pelo menos da minha, só seria um exemplo da liquidez geral e o segundo. Pronto, tá ótimo.
Mais alguma coisa, gente, que eu possa ajudar vocês? Já são quase 9h20. Deu para clarear as ideias? Tá entendendo? Deu, professor, deu para ajudar, sim. Eu peço que o senhor, assim que possível, ponha essa aula lá no Google Classroom para a gente conseguir ter acesso para tirar dúvida quando a gente estiver corrigindo o nosso, tá? Tá bom, tá joia. Obrigada, professor. Nada. Ah, tem a música, né? O que eu vou tocar para vocês? Eita, arrasou! Tem uma música de Roberto Carlos que é bem triste. Eu não sei se vocês já ouviram, faz assim, ó. Tá chegando a hora de ir. Venho aqui me despedir e dizer que qualquer lugar por onde eu andar, vou lembrar de você. Mas isso é muito triste, né? Parece que a pessoa tá no fundo. Menino, já é uma aula de despedida. Ele só concordar essa, meu Deus do céu. Tá bom, então vamos ver. O que é que vocês querem saber aí? Que eu não... Se eu souber aqui, a gente faz. Estão colocando aqui Legião Urbana, né? O professor quer fazer a gente chorar, é professor. Vale não, viu? Ai, ai. Então deixa eu ver aqui. Tem uma que eu também conheço, que é essa aqui. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi. Mas também é triste também, né? Oi, cante trem-bala aí, trem-bala. Ô, rapaz, como é que eu vou fazer aqui, hein? Não sou muito bom de música animada, não. Pode cantar Pablo, a Rocha, Gatinha Manhosa, Onde é que tá? Misericórdia. Não, Michele, mas você, minha filha... Que a sofrência é Michele. Sofrência Um dia cruel, né? frio, um bom lugar pra ler um livro. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma aqui de Djavan. Já que eu vou citar Djavan, né? Isso, Djavan é bom, professor. Tá bom, deixa eu ver se vocês gostam dessa daqui. Meu bem-querer é segredo, é sagrado, está sacramentado em meu coração. Meu bem-querer tem um quê de pecado acariciado pela emoção. Meu bem-querer, meu encanto, tô sofrendo tanto, amor, e o que é o sofrer? Para mim que estou jurado pra morrer de amor. Ok? Eita, foi embora tudo. Arrasou, professor. Muito bem. Arrasou. Pronto, já ouviram cantar? Quando acabar essa pandemia, o professor vai dar uma canjinha lá na cantina da Fajó. Tá bom. Tem umas cançõezinhas até legais, que dá pra fazer. Não sei se você conhece essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui. Você lembra, naquele tempo eu tinha estrelas nos olhos e jeito de herói. Era mais forte e veloz
de qualquer mocinho de cowboy. Você lembra, eu costumava andar bem mais de 1000 léguas para poder buscar flores de maio azuis e os seus cabelos enfeitar. Água da fonte cansei de beber pra não envelhecer. Como quisesse roubar da manhã um lindo pôr de sol. Hoje eu não colho mais as flores de maio, nem sou mais veloz como os heróis. Talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser. Basta você me calçar, eu aqueço o frio dos seus pés. Pronto, tá bom de canjinha por hoje. Ok? Ok, professor. Obrigado, viu, por toda a sua paciência, sua participação na construção, né, do nosso objetivo, que é a nossa formação, de um sonho, né, que a gente está tentando realizar, todos os dias lutando um pouquinho para chegar lá. E a gente agradece ao senhor por tudo isso, tá? Eu particularmente lhe agradeço, aprendi muito com o senhor. Vou precisar rever, eu acho que quase todas as aulas dessa unidade para conseguir entender melhor para essa prova de quinta-feira, mas eu lhe agradeço muito por isso, viu? Eu espero ter o privilégio de poder pagar mais alguma cadeira com o senhor daqui para frente, viu? Tá joia, querida. Obrigado mesmo. Acho que é isso que fortalece o nosso trabalho. É poder saber que o nosso trabalho foi bem feito e reconhecido. Tá? Sim, foi sim, professor. Muito sucesso para o senhor, né? Que o senhor conseguir alcançar cada vez mais espaço, mais patamares, né? Que o senhor sonha aí, cada degrau cada vez maior, para que o senhor possa compartilhar cada vez mais esse conhecimento com outras pessoas também que precisam dele, tá? Deus abençoe muito o senhor. Obrigado mesmo. Parar aqui a gravação.